Hoje eu quero falar com vocês sobre artrite reumatoide. O que é, como prevenir, algumas dicas de tratamento. Eu quero falar com vocês sobre isso hoje, né? É um assunto muito importante. O que é? Artrite reumatoide é uma doença de cunho de autoimune. É uma doença autoimune. Eu gosto de falar sobre esses assuntos, sobre doenças de autoimune, porque é um assunto relacionado ao intestino. Eu gosto de falar sobre o intestino. Aí a pessoa está com a junta do dedo inchada e doendo muito. Às vezes cotovelo, às vezes tornozelo, às vezes joelho. Dói muito, são doenças intensas, artrite reumatoide. E às vezes alguma dica que eu trouxer para vocês aqui hoje, nessa noite, pode, quem sabe, aliviar o sofrimento de alguém. E aliviando o sofrimento de alguém, eu já vou estar de consciência tranquila, sabendo que eu estou atendendo ao meu chamado, né? Que é de levar conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês. Então, como eu já dei uma pincelada, né, a artrite reumatoide, ela é uma doença autoimune. Uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É quando o nosso próprio corpo resolve nos atacar. As células de defesa do nosso corpo, hoje nós estamos falando de artrite reumatoide, são doenças de articulações, que às vezes ataca os dedos, às vezes cotovelo, às vezes joelho, e são dores intensas. Essa é uma doença de cunho autoimune. Aí o que acontece, né, com o nosso intestino? O nosso intestino ele é permeável. Aí, na parte que é chamado o lobe do intestino, pro lado de dentro do nosso intestino, ele tem como que fosse uns pelinhos, onde esses pelinhos eles servem para ajudar a filtrar os alimentos que a gente comeu, né, principalmente ali no intestino delgado. Aí ele vai filtrar, onde os nutrientes que interessam para o corpo, ele passa e cai na veia, uma veia chamada porta, que é direcionada para o fígado, onde vai ser metabolizado. Aí o que acontece? Às vezes, com o passar dos anos, porque geralmente a artrite reumatoide são doenças que costumam acometer as pessoas geralmente acima dos 50 anos. Com o passar do tempo, o nosso intestino vai perdendo essa velocidade, e é onde às vezes acaba passando alguma contaminação na corrente sanguínea. E passando essa contaminação, as células de defesa do nosso corpo atacam. E às vezes, né, ataca e acaba causando inflamações. E essas inflamações geralmente causam muitas dores, né? Tem vários tipos de doenças autoimunes. Tem a tiroidite de Hashimoto, tem doenças de lúpus, tem a doença celíaca, que todas, entre outras, né, são doenças de cunho autoimune. Aí é onde vem as dores, que nos acomete, e tem tanta gente sofrendo com isso. Uma recomendação aqui, gente, como prevenir, como evitar de lá na frente desenvolver essa doença, aqui fica a minha recomendação. Cuidar da alimentação, gente. Evitar alimentos industrializados, os alimentos com conservantes, como por exemplo salsicha, presunto, esses alimentos enlatados, sucos de caixinha. O que acontece com esses alimentos ultraprocessados? Eles contêm muito conservante. E o conservante vai destruir a nossa flora intestinal, a nossa microbiota. É onde vai nos predispor a muitos tipos de doenças, principalmente as doenças de cunho autoimune, como eu estou falando aqui. Então, se voltar, gente, para uma alimentação mais saudável, uma alimentação crua também, ter na porção do nosso prato uma porção de alimentos crus, como sementes, nozes, castanhas, saladas bem temperadinha, e ter também ali uma gordura boa na nossa alimentação, como um azeite de oliva, como um óleo de coco, são gorduras saudáveis, né? O óleo de gergelim também é um óleo muito bom. Se voltar para essa alimentação mais saudável e fugir dessa alimentação ultraprocessada, essas comidas que estão nas prateleiras. Outra coisa que eu não posso esquecer de falar aqui para vocês na parte da recomendação, da prevenção, né, da doenças de autoimune, é a questão do trigo, ou glúten. Se você está sofrendo com essa doença da artrite reumatoide, ou tem algum ente querido seu sofrendo com essa doença, uma boa dica, uma boa recomendação é deixar de comer coisas derivadas de trigo. O glúten, ele é altamente prejudicial para pessoas que têm doenças autoimunes. Então experimenta aí por cerca de 2 meses, tirar totalmente o glúten da sua alimentação. Todas as coisas derivadas de trigo, né, como pão, bolo, bolacha, macarrão, essas coisas elimina tudo. E acredito que se for essa questão, vai aliviar a dor, é onde você vai poder estar mais tranquilo, né, com essas dores aliviadas. A parte da prevenção, né? Agora, tratamento, gente, tratamento da artrite reumatoide. Uma boa dica são cápsulas de própolis verde. Você pode tomar ali 3 cápsulas, uma cápsula cada vez, uma cápsula de manhã, uma cápsula na hora do almoço e uma cápsula ao jantar de própolis verde. E açafrão com pimenta. O que você faz? Você pega uma colher de chá de açafrão e mistura uma pitadinha de pimenta, pimenta preta, né? Pimenta do reino. Se você não pode com a pimenta, por alguma razão, você pode usar no lugar o gengibre, para potencializar o açafrão. Aí, uma boa dica também que eu gosto de recomendar é misturar essa colher de chá de açafrão com uma pitada de pimenta, misturar num iogurte natural. Fica bom, fica gostoso. Dá para comer o seu açafrão naqueles copinhos de iogurte natural, aqueles iogurtes que tem o número 2 na embalagem, sabe? Porque ele só contém dois ingredientes, que é o leite e o fermento. Isso também é muito bom.
E o colágeno tipo 2, você pode tomar também, tem ele em cápsula, o colágeno tipo 2, para artrite reumatoide, né? Que é muito indicado isso. Você pode tomar também 3 vezes ao dia, um de manhã, outro à tarde e outro à noite. E lembrando que o açafrão com pimenta tem também em cápsula. Poderia tomar aí 3 cápsulas, uma de própolis verde, um de açafrão com gengibre ou açafrão com pimenta e o colágeno tipo 2. Que são essas as recomendações que eu queria passar sobre a questão da artrite reumatoide, para aliviar o sofrimento, porque tem pessoas sofrendo demais com isso, porque dói demais. Às vezes ela pode inflamar o dedão do pé e chega a ponto da pessoa não conseguir nem mais calçar o sapato. Às vezes quem tem essa doença de artrite reumatoide, às vezes não consegue dormir à noite, porque as dores são intensas. Então, gente, fica aqui essas minhas dicas, eu vou recapitulando, né? Evitar esses alimentos ultraprocessados, se voltar mais para uma alimentação mais natural. E, gente, tem uma outra coisa também, né? Sempre nos meus vídeos eu vou fazer questão de falar sobre o tripé da boa saúde, que é uma boa alimentação com uma boa ingestão de água. A alimentação, eu já estou batendo bastante nessa tecla da alimentação, né? Mas então fica aí a dica da alimentação como um tripé da boa saúde. O outro tripé da boa saúde é uma boa noite de sono. Então o que acontece? Às vezes a gente descuida um pouco da nossa saúde e a gente não consegue notar as diferenças da nossa saúde de imediato. Às vezes a gente vai colher anos depois. Então hoje você pode não estar com artrite reumatoide, mas você pode estar preparando um terreno para desenvolvê-la mais tarde. Então já comece, gente, a se preocupar com isso desde já. Uma boa noite de sono. A gente precisa dormir. Ter aquele sono reparador. Eu costumo dizer, né, que é um sono com sonhos. Então você deita despreocupado, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Não se encabule com o dia de amanhã. Não fique preocupado, perdendo noites de sono por causa dos teus problemas. Porque você precisa dormir para que você tenha uma mente sã, para que com uma mente sã você consiga resolver os teus problemas. Porque a gente precisa aí, em torno de 7 a 8 horas de sono por noite, que a gente conseguisse ter aquele sono reparador. Porque quando a gente atinge o chamado sono REM, que é aquele sono profundo, o nosso cérebro entra num processo de limpeza, tirando as toxinas do cérebro, limpando o nosso cérebro e processando as nossas memórias, tirando as memórias que não são muito importantes e preservando as memórias que o cérebro julga importante. Isso acontece no sono REM, né? Quando a gente atinge o sono profundo. E uma dica muito importante também, gente, evita assistir filmes de terror antes de dormir. Procura ter histórias mais tranquilas, se preparando para uma boa noite de sono. E ingerir água também antes de dormir também é uma boa dica. Eu não diria beber muita água, para que você não fique levantando à noite para dormir, mas beba um pouco de água antes de dormir. O terceiro tripé da boa saúde, gente, atividade física. Eu estou aqui falando de artrite reumatoide, né? A pessoa pode estar com dores articulares, mas isso de repente não te impede de fazer atividades leves. Não deixe de fazer atividades leves. Faça algum tipo de atividade para melhorar a tua saúde. Gente, espero que eu tenha ajudado alguém a aliviar o sofrimento de alguém com essas dicas de hoje. Eu vou estar sempre trazendo dicas para vocês. Curta os meus vídeos, comente, compartilhe. No caso do YouTube, se inscreva no meu canal, para que eu possa estar sempre trazendo novidade para vocês, ajudando vocês nessa caminhada da boa saúde. Uma outra coisa, gente, olha, que está atingindo muita gente. A diabetes, eu já tenho falado bastante na questão do diabetes. Eu vou dar uma pincelada aqui, já que a gente está aqui com vocês, falando sobre isso. Gente, uma dica no sentido da alimentação: reduz o carboidrato, diminua o carboidrato. Hoje tem uma oferta muito grande de carboidrato no mercado. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar vídeo meu sugerindo como ter uma alimentação mais saudável. Evita ter várias opções de carboidrato no vosso prato. Que nem, por exemplo, se você for comer um arroz, não tenha batata no teu prato, não tenha mandioca no teu prato, não tenha macarrão no teu prato. Fique só com o arroz, uma proteína, salada, um refogado, uma verdura, sementes no teu prato. Aqui é interessante dar ênfase para os carboidratos simples, aqueles carboidratos de rápida absorção, que são principalmente coisas advindas do trigo, né? Que são carboidratos que é processado no nosso organismo muito rápido. Aí a pessoa come ali um prato de macarrão com arroz, mais alguma lasanha, mais alguma coisa ali, um purê de batata, e rapidamente ela está com fome de novo. Porque isso são carboidratos que rapidamente serão absorvidos pelo corpo e vão levar vocês a novamente estar com fome. Tem carboidratos mais complexos, né, que demoram mais para ser digerido pelo corpo. Aí é onde pode ser melhor, né, mais indicado. Mas no caso do carboidrato simples, eu aconselharia vocês: vai colocar um purê de batata no teu prato, não coloque arroz, não coloque macarrão, não coloque aipim, não coloque outros tipos de carboidrato. Tipo, essa dica, essa sugestão, sabe, que eu tô dando. Aí sim, uma boa fonte de proteína no teu prato e uma fonte de gordura. Que nem, por exemplo, né, lá, tua salada, tempera a tua salada ali com azeite de oliva de boa procedência, ou um óleo de gergelim, ou um óleo de linhaça, que é rico em ômega 3. Outra coisa também, gente, que está acometendo muita gente hoje em dia é o câncer. Gente do céu, temos que ter cuidado com isso. Temos que nos preocupar com a nossa qualidade de vida. Porque, gente, se a gente não se preocupa com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida,
a gente pode estar agindo de certa forma, de uma maneira meio que egoísta. Por que eu diria isso? Porque lá na frente nós vamos sobrecarregar os nossos entes queridos, porque a gente vai adoecer. Se a gente não cuidar da nossa saúde, não ter uma qualidade boa de sono, não ter uma qualidade boa de alimentação, não praticar atividade física, ter uma vida sedentária, a questão não é se vamos ficar doentes, a questão é quando vamos nos adoecer. Então, ou seja, lá na frente, às vezes, a gente vai desenvolver uma doença e a gente pode sobrecarregar os nossos entes queridos com as nossas doenças. Então, fica aqui o meu recadinho, gente, para não sermos egoístas e cuidarmos da nossa saúde, cuidar da nossa boa qualidade de vida. Que nem agora uma coisa que eu estou praticando todo dia, é uma atividade chamada atividade HIIT, H-I-I-T. Se você pesquisar isso na internet, você vai encontrar. Isso é uma sigla em inglês, né? Traduzindo para o português seria atividade de alta intensidade intercalada. Você faz a tua atividade ali por 30 segundos, 1 minuto, o tanto que você aguentar, vai até o teu máximo. Atividade física, tipo um polichinelo, por exemplo. Faz ali um polichinelo, vai até a exaustão. A hora que você não aguentar mais, você descansa, tem ali em torno de 1 minuto e meio de repouso. A hora que o teu coração se acalmar, parar com aquela agitação, né, que o teu coração deixar de ser agitado, aí você volta a praticar de novo. Faz esse intercalado aí, em torno de umas 6 vezes. 5, 6 vezes, que vai dar em torno aí de 15 minutos por dia. Eu faço isso todo dia de manhã, logo que eu me levanto, antes de tomar o meu café da manhã. Eu já faço essa atividade de alta intensidade intercalada. Para que isso? Para que possamos ter uma boa qualidade de vida. Gente, agradeço a vocês que esteve aí comigo, que me acompanhou na live. Eu vou estar trazendo outras novidades para vocês. Curta o meu vídeo, compartilha no YouTube, se inscreva no meu canal. Gente, é isso por hoje. Muito obrigado.